Nós estamos diante do versículo de número 2. Vamos analisar de uma forma resumida, palavra por palavra. Nós temos aqui o que a gente chama de um vago conjuntivo, porque em português ele vai ter o sentido da nossa conjunção e. Na sequência, nós temos um artigo ha, é o chamado artigo definido. No caso aqui, significa a. Até o momento, nós temos como tradução e a. Na sequência, nós temos um substantivo, ares. Ares é um substantivo, gênero singular, está na forma absoluta, e a gente traduz como terra. Fica, portanto, a tradução e a terra. Ve haaretz. Vamos ver agora esta expressão adiante. É um verbo, tal, perfeito, terceira pessoa do singular, feminina, e tem um significado de estava. E a terra estava. Então aqui a gente tem um verbo. Nós temos T com o, esse pontinho acima é o rolem, que indica o som de o, to, aqui é o re, e aqui no finalzinho uma vogal, u, turro. Turro significa simplesmente um substantivo masculino singular absoluto que a gente traduz como sem forma. E a terra estava sem forma. Temos um outro vave conjuntivo aqui, um, um vave com câmeres, que é o chamado alongo. Ele vai ser pronunciado como um vá, e ainda assim vai ser traduzido como uma conjunção e. E, no caso aqui, agora nós temos o V, porque não tem um pontinho dentro. V com o, vou. E aqui, ru. Você lê vavorro. Vavorro é justamente esta ideia que estava sem forma e vazia. Vazia. Agora nós vamos para uma outra conjunção e, o vago com chevá, a gente pronuncia V. Aqui nós temos um ret com um u, ro. Aqui nós temos o shin com o segundo, que é o e, she. E aqui é o que a gente chama, é o raf, sofite, o final, que vai ter um som como de um CH alemão. E você vai pronunciar Verrocher. Verrocher. Verrocher, no caso aqui, vai ser um substantivo masculino singular absoluto. Verrocher. A ideia é de uma escuridão. Já fizemos menção do verbo conjuntivo. A gente avança. Aqui a gente tem a expressão al,
Al. Al é uma preposição. A ideia aqui é de sobre e seguido desta expressão aqui, tene. Algumas pessoas, como eu já disse em um dos vídeos, não pronuncia esse iod, pronuncia e fala tene. Agora, na sua leitura, se você quiser marcar, isto é, saber que tem esse iod no final, você fará a leitura como penei. O importante é que você saiba que P com E, P, N com E, NE. Esse iode, alguns pronunciam, outros não. Fica então, portanto, penei, pene ou penei. Né? E como tem esse tracinho aqui, tem um vídeo que trata sobre o nome desse tracinho, mas você lê como uma só, e você pronuncia al pene. Sobre, aqui é sobre, al, a preposição que mencionei, e pene é face, sobre a face. A questão aqui, quando termina com esse serê, esse ezinho aqui, seguido desse iode, está indicando que a forma é plural. Acontece que está na forma não absoluta, mas no modo, vou dizer assim, construto, só para que você possa me entender. É, portanto, um substantivo do gênero, da forma construta, plural. Nós temos agora esta expressão aqui, ó. T, aqui nós temos um H, ou um som de R, H em inglês ou um R. Aqui é o O, esse Vaviholen, ele vai funcionar como vogal, até agora terro, e no final o M, terrom. Terrom, a ideia é do abismo, e a terra estava sem forma e vazia, e a ideia de que havia, né? E uma escuridão sobre a face do abismo, seguido de uma conjunção, V. Aqui nós temos a palavrinha espírito, que é um substantivo que a gente chama de um substantivo singular, absoluto, ruach, veruach. O espírito aqui é um patá, aqui embaixo a gente chama de patá furtivo. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isto, mas você atente que a pronúncia aqui é ruach, ou seja, esse sonzinho, como se fosse esse A aqui, como é para estar furtivo, o A ele vai vir primeiro e depois é pronunciado o RET, de ruach. Embora eu falei espírito, como é comumente traduzido em muitas das versões, a gente sabe que a ideia de ruach é de A em movimento. Isso significa que você pode traduzir perfeitamente como a face do abismo e um vento, porque a ideia do ar em movimento indica esse vento, vou dizer assim, né? Pode ser vento, pode ser um outro exemplo, vento, quem sabe, além do espírito, um sopro, e um sopro, e vento, e algumas versões colocam com espírito com I maiúsculo.
É interessante a versão da Bíblia de Jerusalém, que traduziu de uma forma muito apropriada, indicando não aqui Espírito de Deus, mas sinalizando para esse vento de Deus. Porque esse aqui, Ruach, Veruach, indica simplesmente a atividade divina. Esta, pelo menos, é o que a gente percebe numa tradução, por mais simples que seja. Simples sem ser simplória, tá bom? Temos depois Elohim, que é um substantivo masculino plural absoluto, que é usado como nome próprio, e por isso você traduz como Deus, aqui dá então de Deus, como você observa isso de Deus. Note que aqui, tanto para espírito, quem traduz como espírito, até mesmo como Deus, não existe em letra maiúscula, minúscula. Tem gente que acha que é assim, né? Vai resolver uma questão se com maiúsculo, minúsculo no par ou ímpar. Gente, não é assim. O negócio é mais sério. Toda o idioma hebraico, ele tem, vou dizer assim, essa forma chamada quadrática, que cabe dentro de um quadradinho. E não tem como você distinguir se é maiúsculo ou minúsculo, nada disso. Toda tradução é uma interpretação. Mas aqui, sem dúvida alguma, é o nome próprio de Deus, e por isso você vai traduzir como Deus, Deus com D maiúsculo. Vamos adiantar um pouquinho. Agora vem um outro verbo, depois vai vir um verbo, pairava. Observe que aqui nós temos ó, me, ra, re, vou colocar fet. Agora você, só para você identificar as consoantes e vogais. Me, ra, re, fet. Mirahefet, mirahefete, mirahefete. A ideia de mirahefete, neste caso aqui, é de pairar, é um verbo. É um verbo piel, particípio feminino, singular, absoluto, e por isso a gente é traduzido como pairava. Uma outra observação que eu faço é que essa ideia de pairar parece-me que não faz muito jus ao texto hebraico. Por quê? Indica uma movimentação, uma agitação. Desta forma, se você traduzir, tipo, e a terra estava sem forma e vazia, e havia uma escuridão sobre a face do abismo, e um vento de Deus agitava. Esta é a ideia que, pelo menos que eu tenho e que eu recebi de alguns professores, né? É que a ideia de que esse vento de Deus agitava e não simplesmente pairava, porque você pode dar aquela ideia de pairar, que nem aquelas aldeas que vai, né, vou dizer assim, fazendo o seu voo, nada disso. A ideia de uma agitação. Até porque nunca vi vento parado, porque lembra da ideia de Ruach? A ideia de ar em movimento. Você olha para uma árvore, você não vê o vento, mas você vê as folhas balançando juntamente com os galhos. Você sabe que tem uma atividade ali, não é assim? Por conta do vento. Mas aqui eu faço essa observação, a ideia é mais de, não de pairava, e sim de agitava. Agitava o quê? Sobre, porque aqui Allah a gente já viu que é sobre, pene, sobre a face, novamente. Já vimos que aqui é uma preposição, aqui está na forma plural, então dá a ideia de, embora aqui a gente traduz como na forma singular, sobre a face,
Mas ao pé da letra seria fáceis, né? Essa seria a tradução ao pé da letra, mas nem sempre ao pé da letra faz sentido na nossa língua, a língua que está sendo traduzida. Mas você vai ter a última palavra composta de um outro artigo, um artigo definido, que você pronuncia como ra. Aqui a ideia é de das, pode ser, o artigo pode ser, quando tiver ra, seja com cano, seja com patá, etc e tal, você pode ter a ideia de o, as, do, das, e assim por diante. Aqui é das. E a palavrinha, que é um substantivo masculino plural, na forma absoluta, é esta aqui, mai. M com A, ma. Aqui tem um I e o M, mai, ramai. Desta forma, a gente tem a palavra junto aí, fica das águas. Vamos fazer a leitura agora do texto. Eu vou grafar e a gente vai atentar para a pronúncia. Lembrando que esses dois pontinhos indicam o final do versículo. Os outros sinais que nós temos aqui, a gente pode trabalhar em outro momento, mas nesse instante é melhor a gente se deter nessas análises e tentar, vou dizer assim, lidar com esses dados e transformar em informações, para que não venha a ser muitas informações de maneira que vocês não saibam lidar com elas. Mas vamos então, vou deixar aqui grafado, vou destacar aqui o versículo de número 2 e a gente vai fazer a pronúncia aqui. Ve-haaretz, hayatá, tohu, vavohu, vehosher, al-pene, tehom, veruach, Elohim, mirachefet, al-pene, hamai. Vamos lá novamente? Ve-haaretz, hayataturro, vavohu, vehosher, al-pene, tehom, veruach, Elohim, mirachefet, al-pene, hamai. Fiquemos com este versículo número 2, com as análises feitas e aguardemos o próximo vídeo.